Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje está muito especial. Vou contar pra vocês em primeira mão como foi todo o meu processo para conseguir minha vaga internacional na empresa que eu atuo hoje. E de bônus no vídeo vai ter um especial perguntando algumas questões super importantes para quem quer migrar para gringa ou trabalhar remoto para uma empresa internacional. As Anas Mundo Afora, que são recruiters especialistas em levar devs para trabalhar para outro país ou remotamente recebendo em euro ou em dólar, vão responder dessas perguntas pra gente. Elas são maravilhosas e nessa dica também te conto um pouco da minha trajetória. Então, vamos nessa. Bom, pessoal, eu trouxe aqui pra vocês um círculo mais intimista aqui do meu escritório, porque a ideia é bater um papo e eu já aproveito de antemão, caso você tenha alguma dúvida, manda aqui nos comentários no YouTube, eu vou estar super disposta a responder, tô sempre de olho aqui nos comentários, tá, pessoal? A minha jornada pra conseguir uma vaga na gringa não começou há pouco tempo. Na verdade, eu comecei a procurar vagas no final de 2022, no mês de 2022, na verdade. Nessa época, eu era desenvolvedora pleno com a stack Java. E eu comecei a procurar vagas que fossem em torno dessa minha stack e tudo mais. E confesso pra vocês, foi uma jornada não tão fácil assim. E não falo pra vocês que o ponto nem foi o inglês. O ponto principal pra mim foi como que era a dinâmica das entrevistas. Mas antes eu quero voltar um pouquinho com vocês no meu passado, né? E entender como que foi a minha dinâmica com o inglês. Porque querendo ou não, se você quer se preparar para essas vagas, o seu inglês tem que estar no mínimo um A2. E a minha trajetória com o inglês nunca foi um impeditivo. Eu sempre aprendi desde criança e não com cursos pagos, porque meus pais não tinham como pagar. Mas eu aprendi assistindo desenho, sempre fui muito fã da cultura norte-americana e de bandas europeias também. Então o inglês sempre estava envolvido no meu dia a dia. E o que eu falo pra vocês, se você quer trabalhar numa empresa internacional, para participar dos processos seletivos e até trabalhar nessa empresa de fato, o inglês precisa ser algo leve para você, porque com certeza vão ter desafios técnicos, desafios culturais, então o inglês não pode ser um impeditivo muito grande. Então esteja confortável com o inglês, ache um curso que combine com a sua trajetória. Eu tenho uma parceria muito legal com a Fluency Pass, que é a empresa que eu faço aulas de inglês e que eu fiz o meu intercâmbio também. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você acessar a plataforma com 47% de desconto. Modéstia à parte, gente, é muito bacana o curso deles e eu falo de antemão para vocês. Inglês precisa ser leve, precisa ser tranquilo. Bom, se o inglês não era um impeditivo para mim, eu quero contar para vocês alguns dos desafios que eu tive quando eu fui procurar minha vaga internacional. O primeiro deles, obviamente, foi as entrevistas. No começo, como a gente não entende muito a dinâmica, é normal a gente ficar muito ansioso, muito ansiosa. E eu confesso para vocês que esse foi o meu maior erro. Ansiedade. Eu não estar preparado o suficiente porque eu não sabia o que ia me esperar. Por isso que ter uma mentoria, como as das Anas, por exemplo, pode ser fundamental se você quiser ter um sucesso nessas entrevistas, porque você não fica com ansiedade, você está preparada para o que der e o que vier. E esse era o meu maior erro. Eu marcava entrevistas em time zones diferentes. Apesar de, na época, eu ter aulas particulares de inglês, eu não entendia muito bem quais seriam as perguntas, porque era tudo muito novo pra mim. E pessoal, essa troca da pandemia, né, o que aconteceu na pandemia também foi muito novo. A galera tá trabalhando remotamente para uma empresa de fora e também trabalhar para fora, pelo menos na minha realidade. Então tudo era muito novo e eu recebi muitos e muitos nãos. E esses muitos nãos foram decisórios para eu ficar muito desanimada com a procura dessas vagas. Em 2022 eu tive 2 sims, um para me mudar para o Canadá e outro para me mudar para a Suécia. Mas esses sims que eu tive não foram muito benéficos para mim, porque o Canadá, a cidade específica que era para mim relocar não me animava, era Winnipeg. Eu ficava, gente, que eu vou fazer em Winnipeg, sabe? Eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, então não era muito benéfico. E a outra que eu recebi um sim era para uma consultoria, para mim mudar para a Suécia. Essa sim eu achei que podia dar super certo, só que por ser uma consultoria pequena, no final do processo da entrevista não acharam um cliente para mim. E apesar de eu já ter visto o sueco, né, ter feito todo o processo, aí eu tive o não. Então assim, se eu posso dar uma dica desse primeiro desafio para vocês, estejam preparados para o não, porque vai acontecer. E apesar dele mexer muito com a nossa autoconfiança, né, com como a gente lida com tudo isso, temos que estar preparados. Por isso que eu quis novamente trazer as meninas aqui para responderem algumas perguntas pra gente. Elas são muito experientes nesse processo e eu acho muito interessante ter uma mentoria nesse processo, porque não é difícil, sabe? É um processo seletivo como qualquer outro que a gente tem no mundo todo.
Mas quando a gente esbarra com essas barreiras de não, ansiedade, apesar da gente falar o idioma, a gente suprir as expectativas da vaga, isso acaba mexendo bastante com o psicológico. O segundo desafio, as entrevistas técnicas, as benditas entrevistas técnicas. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas mais técnicas sobre como se preparar para essas entrevistas, eu posso trazer esse conteúdo aqui para vocês. Mas de antemão, como que foi o meu preparo? Primeiro, quando eu comecei a procurar essas vagas e eu estava na Stack Java, eu não tinha uma dinâmica específica. Eu fazia uns exercícios soltos do HackerRank, e nunca foi uma dificuldade pra mim, porque eles eram simples os que eu fazia. Tanto que tem até um vídeo aqui no canal de uma live minha resolvendo exercícios do HackerRank. Não é difícil. Então eu falava, pô, eu sei, né? Eu sei codar. Só que aí todas as entrevistas pediam algoritmos e estrutura de dados, que era algo que eu não dominava. E apesar de na época eu ser desenvolvedora pleno, né? Era a minha obrigação saber disso, no meu trabalho eu não utilizava. Eu manjava de Kafka, já manjava de arquitetura de microserviços, manjava de log, observabilidade, mas as entrevistas acabavam não pedindo isso. A entrevista técnica do Technical Assessment, que é essa de código, acaba sendo a primeira. Então eu não conseguia mostrar e falar muito das minhas habilidades técnicas, porque a primeira já era decisória. E eu confesso que isso me deixava muito irritada, porque eu falava, gente, eu sei, sabe? Eu sei codar, eu sei desenvolver, por que eu tô levando tantos nãos? Mas é porque eu queria que as pessoas me vissem como uma desenvolvedora, mas eu precisava atender as expectativas para passar naquele processo. Então, minha primeira dica é estude o processo, manje o processo. Eu bati muito cabeça com isso em 2022, porque eu queria mostrar tudo que eu sabia como desenvolvedora, mas você precisa mostrar naquele teste específico, e as pessoas que aplicam esse teste, apesar de você não precisar resolver ele, fazer com que aquele código funcione, elas querem entender como que sua mente funciona, como sua linha de raciocínio funciona. Então, pra mim, eu demorei pra captar tudo isso, sabe? Porque, assim, tem muitos desafios, não é só o técnico, porque, primeiro, a gente tá esbarrando com uma pessoa que ela tem uma cultura diferente da gente, ela é um pouco mais direta. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa tá completamente entediada com o que a gente tá falando, mas, na verdade, a pessoa tá lá entendendo. Então, assim, estude o processo técnico, foi o que me ajudou. Eu tive todos esses nãos em 2022 e alguns sims, eu dei uma pausa, mudei de stack, mudei de senioridade, e aí eu voltei a procurar na stack de Node.js e TypeScript e tudo mais. E eu já voltei a procurar com uma outra mentalidade. Eu maratonei aquele livro, Entendendo Algoritmo e Estrutura de Dados, é um livro fantástico para quem demora para entender, que nem eu. Então ele é um livro bem baby steps, eu achei muito interessante, porque me fez entender que isso não é um bicho de 7 cabeças. O que acaba sendo algo que nos sabota, às vezes somos nós mesmos. Então isso é muito importante, estude o processo, entenda o processo. Esse livro é muito bacana. Além do livro, a gente tem clubes de comunidades que você consegue estudar junto e tudo mais. Milhares de canais no YouTube como o meu aqui que te explica. E, novamente, se vocês têm dúvidas mais técnicas sobre esses processos seletivos técnicos, deixa aqui nos comentários. Confesso pra vocês que depois que eu tive esse ato, né, que eu parei de procurar, mandei de stack e tal, foi muito importante, porque a cabeça de uma pessoa sênior, ela é um pouco diferente da cabeça de quando a gente é pleno. E eu já tinha pegado tantas buchas, e uma das coisas, vá confiante na entrevista. Não adianta você ir pensando A, B ou C, porque a insegurança gera incerteza e gera ansiedade. É uma coisa que acaba levando a outra. Então vá seguro de si, sabe? Falando, eu atendo essa vaga, eu estudei o processo, então tá tudo certo. E, até dizendo, pessoal, que, parafraseando, se vocês quiserem, a gente pode fazer um conteúdo específico sobre como estudar para estrutura de dados e algoritmos para essas entrevistas. Minha comunidade aqui do YouTube tá aberta, deixem nos comentários se fizer sentido para vocês. Foi um processo de quase 4 anos procurando vaga, recebendo nãos, alguns sims, e tive muitos erros e acertos. Então, se vocês quiserem, eu posso passar esse conhecimento para vocês através de lives, a gente pode, enfim, tá aberto a comunidade, é só deixar aqui nos comentários. Então, se for para fechar esse tópico, eu diria que é isso, gente, sabe? Vão preparados, entendam o que a vaga tá pedindo, treinem o máximo possível, façam um plano de estudos. Foi o que me ajudou nessa segunda fase e leva de procura de vagas internacionais. Eu comecei a ter uma rotina de estudos. Terminava de trabalhar, ia lá, estudava algoritmo, uma estrutura de dados, tentava explicar para mim mesma o que eu estava desenvolvendo enquanto eu estava fazendo, para perder aquele bloqueio de tipo assim, não sei o que eu tô fazendo, só tô fazendo. Então, é importante você falar consigo mesmo, tá? Bom, falei muito aqui sobre a minha experiência, mas a ideia aqui é compartilhar dicas valiosas com vocês. Aqui eu vou trazer 2 recruiters que tive o prazer de conhecer no Instagram. Ainda quero conhecer elas pessoalmente, que há anos mundo afora. Elas têm uma mentoria, pessoal, que é especializada para fazer com que devs trabalhem para gringa, tanto remotamente quanto presencialmente. Elas têm um conteúdo e uma mentoria super legal.
Recomendo muito vocês seguirem o Instagram das meninas. Vou deixar elas se apresentando aqui pra vocês. Oi meninas, tudo bem? Oi gente, eu sou a Ana Schmidt, a outra Ana do Anas Mundo Afora, e vai ser um prazer compartilhar com vocês e com a Ana a nossa experiência enquanto recrutadoras internacionais. Oi gente, eu sou a Ana Freimuth, sou uma das Anas aqui do Anas Mundo Afora e tô super empolgada em bater esse papo aqui com vocês e com a Ana hoje. Então, vou pra minha primeira pergunta aqui pras meninas. Minha primeira pergunta é: qual é o maior erro que os desenvolvedores cometem ao se aplicar para uma vaga internacional? Temos alguns principais erros, mas um dos mais frequentes é não adaptar o currículo e o perfil do LinkedIn para o mercado internacional. Então, quando a gente fala em vagas internacionais, a concorrência ela é enorme. E isso significa que você está competindo com candidatos de diferentes países e experiências. Então, para se destacar, é essencial incluir os resultados concretos com métricas sempre que possível para mostrar o impacto do teu trabalho. E muitos candidatos listam as habilidades de uma forma bem genérica, como por exemplo, desenvolvi APIs para integração de sistemas. Só que isso não é o suficiente para chamar a atenção dos recrutadores internacionais. E o que a gente quer ver são resultados tangíveis. Então, entender a complexidade técnica, as decisões de arquitetura, com métricas que tiveram impacto no teu trabalho. Então, ao invés de você falar, desenvolvi APIs para integração de sistemas, você pode colocar algo como tipo, desenvolvi APIs que reduziram o tempo de resposta do sistema em X%, melhorando a experiência do usuário e aumentando a retenção em X%. E outro ponto importante é usar sempre palavras-chave relevantes da tua área ao longo do teu currículo e do teu LinkedIn. Então você pode colocar elas no teu sumário, ao longo das tuas experiências e na aba de skills do LinkedIn. E também tem uma parte no CV que você pode colocar essa parte de skills também. Sempre que você estiver aplicando para uma posição, entenda sempre os requisitos dela e personalize o seu currículo para a posição que você está aplicando. Então aqui você pode colocar, por exemplo, os projetos mais relevantes que tem a ver com aquela posição. E claro, não esqueça de colocar sempre o link do seu GitHub, que deve estar sempre atualizado. Minha segunda pergunta: o que mais pesa na decisão de um recruiter na hora de escolher um candidato? É a comunicação, habilidades técnicas? O que vocês avaliam nessa etapa da entrevista? Eu adoro essa pergunta, porque na verdade todos são super avaliados na entrevista. Claro que vai depender da vaga, da empresa e da tua senioridade. Mas o ponto de partida aqui vai ser sempre a tua habilidade e a experiência técnica. Mas aqui eu acho que é super importante a gente trazer o perfil que as empresas estão se distanciando. Sabe aquele perfil do dev que coloca o fone e coda? Pois é, isso tem sido cada vez menos comum das empresas pedirem. Por exemplo, se a gente for falar de empresa de produto, o perfil é de uma pessoa que domine mais o técnico, é claro, mas que consiga trabalhar com os outros times, que consiga ter essa influência, traduzir os requisitos técnicos para uma linguagem mais simples e que não fique naquela caixinha. Ou seja, isso faz com que aqueles skills, por exemplo, de comunicação, resolução de problemas, eles sejam extremamente avaliados. A experiência, é claro que também vai depender da empresa. Se a pessoa tiver, por exemplo, a experiência em determinada indústria ou um produto similar, vai chamar sempre a atenção do recrutador, porque vai se destacar. No final, tá tudo super interligado, mas vai depender também da senioridade da posição. O que se espera de um desenvolvedor júnior ou de um pleno, por exemplo, é completamente diferente do que se espera de um dev sênior. E por isso aqui já fica uma dica. Caso tu aplique para uma vaga que é para uma empresa de produto, prepara muito bem o teu currículo e o teu selling pitch, já direcionando essas habilidades técnicas, complexidades e trazer a interface com os outros times. Minha terceira pergunta, porque é algo que eu sofri muito: como me preparo para as entrevistas técnicas quando a empresa não dá detalhe nenhum de como vai ser? Como que eu me preparo para tudo isso? Você também pode pesquisar sobre a cultura da empresa e o tipo de produto que eles desenvolvem. Isso pode te dar algumas dicas sobre o que esperar nessas entrevistas. E por fim, além do desafio técnico em si, sempre lembra de demonstrar habilidades comportamentais, principalmente de comunicação, trabalhar sob pressão para desenvolver alguma coisa. Então aqui o principal é você ficar tranquilo, explicar o teu raciocínio de uma forma clara e estruturada sempre que possível, porque mostrar o que você pensa é tão importante quanto acertar a solução. E caso você não saiba algo, não tem problema. É melhor você mostrar que não tem certeza, o que mostra um self-awareness, do que simplesmente mentir ou bullshitar, porque isso pode pegar muito mal. Quando a empresa não te dá muitos detalhes, eu diria que o segredo principal é se preparar para o que geralmente se cobre numa entrevista técnica. Então eu começaria dizendo para você entender um pouquinho sobre o job description da posição. Isso você pode encontrar no site da empresa, ou o próprio recrutador pode ter te encaminhado em algum momento do processo. Porque ali fala muito dos requisitos que aquela empresa precisa, naquela posição. E aí você pode ter certeza que os principais skills técnicos que estão ali
vão ser analisados durante as entrevistas técnicas. E aqui no mercado internacional, os testes técnicos, eles costumam ser mais práticos e focados geralmente em problemas reais. Então, eles podem ser um coding challenge, por exemplo, que pode ser um problema de algoritmo, estrutura de dados, semelhante aos do LetCode ou do HackerRank. E aí você pode praticar nessas plataformas para treinar. Ainda pode ser um take-home assignment, que é um projeto para você fazer em casa. Então, você tem um tempo para isso, 1 a 3 dias, dependendo da empresa. E são o desafio técnico que pode ser como, por exemplo, criar uma API RESTful, ou desenvolver um front-end simples, ou implementar uma funcionalidade específica. Depende muito da posição que você está aplicando. E também pode ser um pair programming, onde você resolve um problema ao vivo em conjunto com o dev da empresa. E aqui é importante, além da parte técnica, você também saber trabalhar em equipe com essa pessoa, já que esse é um dos principais pontos que vai ser levado em consideração. E por último, muitas empresas têm adotado entrevistas de arquitetura independente da senioridade, além de avaliar, claro, as habilidades técnicas. Avalia também os skills de resolução de problema, abertura a feedback e tudo mais. Então, algumas dicas aqui, eu diria que são revisar os fundamentos da sua stack, linguagens, frameworks, bancos de dados e praticar algoritmos e estrutura de dados. A quarta pergunta, que eu acho que é super essencial, como que a gente consegue preparar o nosso LinkedIn para deixar mais atrativo para essas vagas? Aqui são vários, mas eu diria que a gente tem 3 principais. O primeiro deles é o headline do LinkedIn. É a principal forma de ser encontrado. O segundo é o teu resumo ou aquele about. E o terceiro, é claro, é a descrição das tuas experiências. Começando pelo headline, que é aquele título do LinkedIn, é a primeira coisa que os recrutadores veem quando encontram o teu perfil. Ele aparece logo embaixo do teu nome e deve ser clara, concisa e cheia de palavras-chave relevantes para a tua área. Aqui é super importante porque ajuda os recrutadores a entenderem quem tu é e o que tu faz em pouquíssimos segundos. Além de, claro, dar visibilidade nas buscas do LinkedIn, especialmente quando os recrutadores estão fazendo os filtros das palavras-chave no LinkedIn. Além de, claro, melhorar a tua visibilidade nas buscas do LinkedIn pelo lado dos recrutadores. Principalmente porque a gente usa um filtro de palavras-chave. Ou seja, que tu deve usar as palavras-chave que descrevem a tua expertise. Depois, ali no teu about é a tua história profissional. Ela deve ser mais envolvente e, claro, focando no impacto que gerou ao longo dos anos e nos projetos que tu trabalhou. Aqui é uma chance de se destacar um pouco mais e de te vender de uma forma mais assertiva. E por fim, é claro, as tuas experiências. É aqui que tu vai detalhar as tuas funções, as tuas conquistas em cada posição e projeto que tu ocupou. Ela deve ser bem específica e preferencialmente quantificável, mais focada nos resultados. E aqui, principalmente, a dica mais importante é mostrar o que tu fez, qual foi o impacto que o teu trabalho gerou. E sempre que possível, é claro, reforço da gente sempre colocar os resultados quantificáveis. Nós somos recrutadoras internacionais há mais de 10 anos e a gente já ajudou diversos desenvolvedores a conseguirem uma vaga ganhando em euro ou dólar aqui fora. E é claro, se tu quiser mais e tiver interesse numa carreira internacional, é só nos seguir no Instagram. Vai ser um prazer te receber. @AnasMundoAfora. Demais a dica das meninas, né? Gente, novamente, sigam elas no Instagram. Elas têm um conteúdo muito legal, muito rico. E é o que eu sempre falo, pessoal. A gente precisa estar cercado de pessoas que tenham essa positividade e que sejam especialistas naquilo que a gente está buscando fazer. Então, se rodeiem de pessoas desse nível e comunidades desse tipo também, que eu acho que vai ajudar muito vocês. Vou deixar aqui o Instagram das meninas para vocês seguirem. Bom, pessoal, no fim é um grande bate-papo, sabe? Não tem um certo e errado que eu possa aqui passar para vocês. Eu acho que, no mais, se preparem com o inglês. Pra mim, se você não sente que você tem um nível A2, no mínimo, eu acho que nem faz sentido você começar a se aplicar, porque vai ser uma grande frustração e você vai ter um nervosismo muito grande durante as entrevistas. Então, se possível, se prepare no inglês, faça um curso, faça um intercâmbio, que seja, para você já se preparar e sentir como vai ser. Abra um grande parênteses aqui, pra mim, intercâmbio é fundamental para você entender que tudo depende de você. Grande parte, obviamente, mas depende muito de você, daquela liberdade, ainda mais quem tem vontade de morar fora, né, trabalhando para uma empresa, faça o intercâmbio, teste o local, entenda como vai ser, evite a ansiedade, aquele imediatismo de querer tudo agora. Eu entendo que isso faz muito parte de como que a nossa comunidade se estruturou, principalmente na pandemia, né? O que eu senti era que se eu não trabalhasse para gringa, eu era um fracasso total. Então, evitem se cercar de pessoas desse tipo e pensem em algo que vai ser duradouro.
Então, esse mês de março eu completo 1 ano na empresa internacional que eu tô, a Venu Code, e eu prezo muito do fato de que, mais do que você entrar, o importante é você conseguir se manter. E se sua cabeça não tá preparada, se seu inglês não tá preparado, você não vai conseguir. Então, se prepare o seu ambiente, prepare o seu terreno, porque com certeza uma hora vai chegar o seu momento. Tá tudo bem, cada um tem seu momento. Algumas pessoas conseguem mais rápido, outras não, e cara, tá tudo certo, né? Se eu posso deixar um recado final pra vocês é esse. E procurem, gente, também sempre entender como a empresa funciona, o que ela é. Né, eu pesquisei muito sobre a empresa que eu trabalho atualmente, a Venu Code, sobre os clientes que essa empresa tem. Hoje estou num cliente brasileiro maravilhoso, então se cerquem de informações quanto a isso sobre a empresa de vocês. Fechou? Gente, esse foi o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Eu vou ver se eu consigo trazer alguns conteúdos mais envolvidos sobre esses tipos de entrevistas aqui pra vocês. Adorei conhecer as meninas, as Anas, elas são maravilhosas, não esqueçam de segui-las. Não esqueça de inscrever, deixar um like aqui no vídeo. A ideia é trazer vídeo toda semana aqui pra vocês. Estou me esforçando muito pra mesclar conteúdo de carreira e conteúdo técnico, então ativa o sininho. Conteúdo muito gostoso toda semana aqui pra vocês. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.